Ah, meu povo, vamos falar daquela confusão envolvendo a deputada Carla Zambelli e o STF. Sabe, o lance do porte ilegal de arma e tal? Olha, eu sou daqueles que acredita que a gente tem que se proteger, mas dentro da lei, né? Não dá pra sair por aí achando que é o Rambo e ameaçando todo o mundo. Veja bem, galera, as políticas conservadoras sempre bateram na tecla da segurança e do respeito às leis. É aquela história. Se todo mundo seguir as regras, a vida fica mais tranquila para todo mundo. E é isso que a gente espera das autoridades, incluindo o STF, que precisa ser imparcial e seguir o roteiro certinho, sem puxar sardinha para nenhum lado. É bom lembrar que a justiça tem que ser cega mesmo, não importa se é fulano de tal ou ciclano. As leis estão aí para serem seguidas e a gente precisa confiar que as instituições estão fazendo o trabalho direitinho. Olha, no meio desse rebuliço todo, é importante a gente lembrar que o respeito e o diálogo são as chaves para resolver qualquer treta. Nada de sair por aí causando confusão e desrespeitando o outro, né? A gente precisa se entender, mesmo que tenha opiniões diferentes. E por fim, pessoal, a moral da história é respeito às leis, direitos individuais e um bom equilíbrio entre cumprir as regras e ser gente boa com o próximo. Vamos construir uma sociedade mais de boa, com todo mundo se respeitando, seja de direita, esquerda, centro, sei lá. O importante é o respeito e a paz, sempre. Ah, meu povo, a vida da política é um verdadeiro novelão, não é mesmo? Olha só, a deputada Carla Zambelli está enfrentando uns perrengues de saúde no meio desse rolo todo de julgamento e treta com o jornalista Luan Araújo. É aquela coisa, pessoal, a vida pública não é moleza, tem que fazer malabarismo entre o pessoal e o político. Olha, ao longo da história teve cada líder político que precisou encarar paradas de saúde enquanto tocava o bonde, tipo o presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, que segurou a bronca na Segunda Guerra Mundial, mesmo com uns probleminhas de saúde. Isso que é superação, né? Agora, a ideia da Carla Zambelli de facilitar o acesso a tratamentos psicológicos para quem está na pindaíba é uma preocupação legítima, galera. E olha só, isso tem eco lá fora também, viu? Em países como Singapura e Austrália, eles estão ligados nesse lance de cuidar da saúde mental da galera carente. Mas não dá para passar pano, não. Teve a treta da Débora Rodrigues dos Santos, que arrumou confusão pichando a estátua da justiça. Aí a gente entra naquela discussão. Até onde vai a liberdade de expressão e quando vira bagunça em nome de ideologias? É isso, meus amigos. A política é um jogo de equilíbrio entre a saúde pessoal, a atuação pública e o respeito às regras. Tem que saber dosar, né? Porque defender ideais é importante, mas não pode esquecer da ordem e da justiça. É um mix de responsabilidade e bom senso que a gente tem que levar para a vida. E, meu povo, vamos falar sério aqui, tá ligado? Na prisão da Débora, nessa operação Lesa Pátria, né? Pois é, olha só, a parada é que a gente precisa equilibrar a defesa dos direitos individuais com a manutenção da paz na nossa sociedade. Justiça tem que ser para todo mundo, sacou? Se a gente der uma olhada na história, vai ver que a galera conservadora sempre bate na tecla de valorizar a família e os princípios cristãos. Coisa de proteger a base da sociedade, manter a liberdade religiosa e tal. É uma parada que muita gente curte, não é só de um lado, não. Agora, falando do cenário político de hoje, é crucial respeitar a liberdade de expressão e cuidar das instituições democráticas. Qualquer treta que bagunce a ordem, tipo vandalismo e incitação à violência, não pode colar, independente da ideologia por trás. Agora, sobre a Débora, tem que rolar um equilíbrio na hora de aplicar as punições, né? Analisar a gravidade do role errado e ver se rola uma chance de recuperação, porque todo mundo merece uma segunda chance. A coisa do conservadorismo bate forte na lei e na ordem. É a base para manter a sociedade de pé, firme e forte. Preservar as instituições públicas e botar moral contra quem quer desestabilizar a democracia, isso é compromisso. No final das contas, é questão de ser justo e buscar a verdade, sem deixar a parcialidade falar mais alto. A justiça tem que ser feita, seja lá quem pisou na bola, sem passar a mão na cabeça de ninguém, seja lá qual for a ideia que sigam. A gente é do time da justiça firme e forte.
Imagina a cena, meu povo. Tá todo mundo ligado que quando o caldo entorna e alguém vai parar no banco dos réus, a parada da pena é tipo o ápice da novela, o grande finale do processo legal. É ali que a justiça olha para o crime, para o passado do réu e para o impacto na sociedade e decide o veredito. Mas a justiça tem que ser como aquele juizão que equilibra as coisas, saca? Tem que ser justa pro acusado e pra vítima. Agora, bora dar um rolê na história. Se a gente olhar pro passado, tem umas tretas conservadoras que mandavam ver na lei e ordem, querendo botar moral e endurecer as penas para frear a criminalidade. E tem também aqueles casos sinistros em que a justiça virava arma política para perseguir os oponentes. Por isso é essencial ter um judiciário independente e isento, manja. Na vibe de hoje, é crucial garantir que a lei seja aplicada de boa, sem viés político ou ideológico, pra galera confiar no sistema. E quando rola aquela de recorrer da condenação, a defesa é tipo o escudo do Estado de Direito, sacou? Sem isso, a justiça fica capenga. Só lembrar dos esquemas antigos em que a galera era condenada, sem nem poder dar um alô pro advogado. E olha que interessante, mano. Independente de ideologia, o trato justo e o direito de defesa são tipo universais, quebram qualquer barreira. Em regimes autoritários, a parada de negar esses direitos só resultava em abuso e arbitrariedade. Chama atenção, né? Aí já vem a polêmica. Tem uns conservadores que metem o bedelho na lentidão do judiciário, dizendo que atrapalha a eficácia da justiça. Mas espera aí, meu chapa, tem que equilibrar, não dá para acelerar tudo e passar por cima dos princípios. Resumindo a ópera, a parada da pena e do recurso pós-condenação é coisa séria, tem que ser tratada com respeito aos valores democráticos. A história é nossa professora. Ensina que um judiciário íntegro e independente é o lance para proteger os direitos individuais e manter a paz na área. E aí, minha gente, vamos falar sobre essa treta da reforma tributária que tá deixando geral de cabelo em pé, né não? O bagulho é o seguinte, de um lado, temos a galera que defende que baixar imposto é o caminho para fazer a economia bombar, gerar empregos e deixar o país mais competitivo lá na gringa. Por outro lado, temos os críticos que estão preocupados que se a arrecadação cair, os programas sociais vão pro beleléu. Mas espera aí, deixa eu jogar umas ideias aqui no debate. Olha só, essa parada da reforma tributária não é moleza não. É tipo aquela receita da vovó que você tem que seguir direitinho, senão o bolo não cresce, sacou? Olhando lá pra gringa, o Ronald Reagan, lá nos States, baixou os impostos nos anos 80 e a economia deles decolou feito foguete. Só que calma lá, nem tudo são flores nesse jardim. Às vezes, quando baixa imposto, quem se dá bem são os ricaços e o povão acaba só na vontade de ver os benefícios, saca? Então, uma reforma tributária tem que ser feita com cuidado, pensando em todo mundo, do mais humilde até o mais abastado. E olha só, não é toda hora que baixar imposto é a solução dos nossos problemas. Se não tiver um controle legal e ficar todo mundo nadando na grana, a coisa pode desandar e virar um caos. Por isso, tem que ter equilíbrio, galera, conversar de boa e buscar soluções que sejam justas para todo mundo. Então, meu povo, bora debater essa parada de reforma tributária na base do respeito, na base do diálogo, pensando sempre no melhor para a geral. Porque, no fim das contas, equilibrar o crescimento econômico com a proteção dos mais necessitados é a chave para ver o Brasil crescer do jeito certo, sem pisar em ninguém. E aí, quem tá comigo nessa? Vamos que vamos! Ah, meu povo, vamos falar de política sem mimimi, de forma direta e sem enrolação. Olha só, o mundo político tá pegando fogo, né? É direita pra cá, esquerda pra lá, e a gente no meio tentando entender esse rebuliço todo. Mas olha que dica bacana. É importante manter o equilíbrio, saca? Tipo, a vida é uma gangorra, sobe e desce, e na política não é diferente. Às vezes é direita no governo, às vezes é esquerda. E assim a democracia vai se equilibrando. Pensa comigo, olha o Ronald Reagan lá nos States. O cara meteu cortes de impostos e tal, e o bicho pegou fogo na economia. Mas também rolou umas críticas, porque a desigualdade deu uma crescida. É aquela coisa, né?
Tem o lado bom e o lado nem tanto. Aí vem a reflexão: conservadorismo x progressismo. Conservador quer mais responsabilidade individual, já o progressista bate na tecla da igualdade social. Cada um tem seu ponto forte. A gente tem que aprender a tirar o melhor de cada um. E olha, quando a gente fala das tretas de hoje em dia, tipo economia e segurança, é importante misturar tradição com inovação. Equilíbrio é a chave, mano. Tem que respeitar a história, mas também estar aberto para as novidades. Então, bora analisar as notícias com olhar crítico, sem papo furado. Aprender com o passado para construir um futuro firme e de boas. Moderação é o lance, valorizando o conservadorismo, mas de olho no que vem pela frente. E assim, galera, com diálogo e respeito, a gente vai construindo uma sociedade de boas, democrática e plural. Bora botar a mão na massa, com uma pitada de conservadorismo, que o caminho pode ser mais suave. É nóis! Imagina só, minha gente, bora falar de um assunto que é quente feito pimenta na boca do caboclo: economia e política. Mas calma aí, não vamos encher seu juízo de termos complicados e blá 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 sem fim. Vamos direto ao ponto, na moral, de um jeito que até a vovó entenderia. Olha só, a parada é a seguinte: tem uma galera que acha que o governo devia se meter menos na economia, deixar a galera empreender sossegada, cortar impostos e tal. É o papo da livre iniciativa, saca? Dizem que assim a economia cresce que nem mato em dia de chuva. Se ligou no lance do Reagan lá nos States? O cara botou em prática o que chamam de Reaganomics, cortou imposto, tirou umas regulações do caminho e deu aquela força pro pessoal botar a mão na massa. Resultado, economia bombando que só vendo. Mas ó, não é só de um lado que a banda toca, não. Tem a galera que defende um pouco mais de mão do governo na jogada para tentar equilibrar as paradas e dar uma aliviada nas desigualdades sociais. Só que peraí, se o governo passa do ponto, aí a coisa desanda e pode frear a inovação e o crescimento. Então, meu chapa, o segredo tá em achar o equilíbrio certinho, tipo equilibrista em cima do fio da navalha. Misturar um pouco de responsa fiscal com umas políticas sociais que realmente façam a diferença. É tipo fazer uma receita de bolo, tem que ter a medida certa de cada ingrediente, senão desanda tudo. No final das contas, é como diz o ditado: quem não aprende com os erros do passado, tá fadado a repeti-los. É por isso que a gente precisa olhar para o retrovisor da história, pegar as lições e mandar ver em soluções que sejam sustentáveis e equilibradas. É o jeito de garantir que a sociedade cresça e se desenvolva no caminho certo. Aí sacou a parada? Na moral, quando a gente fala de economia e política, o lance é manter a cabeça fresca, sem radicalismo, botar o cérebro para funcionar e construir um futuro que seja firme e forte, como a base de um prédio bem construído. E assim, juntando as peças do quebra-cabeça com jeitinho, a gente vai longe, meu amigo. É nóis! Ah, meu povo brasileiro, vamos falar desse babado que tá fervendo por aí, a tal reforma tributária que o governo tá querendo enfiar goela abaixo da gente. Olha, numa boa, se a gente parar para pensar com a cabeça fria, até que dá para sacar a intenção por trás disso tudo, viu? O governo quer simplificar o sistema de impostos e dar uma chacoalhada na economia, fazer ela crescer que nem foguete. E olha, não é de hoje que mexer nos impostos tem sido o pulo do gato para dar uma levantada nas economias mundo afora. Lembra daquela história do Reino Unido lá no século XIX? Pois é, quando deram uma aliviada nos impostos, a Revolução Industrial decolou feito avião lotado de gente. E teve até o Ronald Reagan nos Estados Unidos, nos anos 80, que cortou imposto pra caramba e a economia deles decolou que nem foguete SpaceX. Agora, claro que não dá pra sair metendo o pé na jaca e deixar os mais fracos na pior, né? Tem que ter um equilíbrio aí, mano, uma balança justa que não pese só pra um lado. A gente pode aprender muito olhando pro passado e vendo o que deu certo e o que deu ruim. E aí, no meio desse bafafá todo, o segredo tá em manter o diálogo aberto, na base do respeito mútuo, sacou? A história mostra que a combinação de ideias conservadoras com um coração mais social pode ser a chave para o sucesso a longo prazo. É um jogo em equipe, mano, onde todo mundo tem que jogar junto. Cidadãos, políticos, especialistas. Então, bora sentar, debater, trocar ideia e correr atrás do que é melhor para todo mundo.
Porque no fim das contas, é a nossa grana e o nosso futuro que estão em jogo nessa parada. E é melhor a gente se ligar, porque se vacilar, os caras vão lá e fazem a festa na nossa conta. E aí, já viu, né? Vamos ficar só assistindo ou vamos entrar nesse jogo? A escolha é nossa. Sem mais, obrigado. Meu povo, bora bater um papo reto sobre essa dança política que rola pelo mundo afora. Olha só, a história ensina que equilibrar as ideias de esquerda, direita e centro é um desafio daqueles, né? Especialmente quando falamos dos conservadores, que curtem manter a ordem e não sair. Quebrando tudo por aí, dá uma olhada nesses causos históricos interessantes. Teve o Bismarck na Alemanha, que criou um esquema de seguridade social da hora, e o tal do Reagan, que mandava bem na grana do Zeu. E atualmente, o papo é sobre responsabilidade fiscal, mano. Segura a onda aí para não quebrar o cofrinho do governo e deixar um mico para as próximas gerações. Agora, sobre essa notícia de investimento pesado em infraestrutura, saca só, é tipo equilibrar a fome com a vontade de comer, entende? Tem que crescer, mas sem ficar no vermelho até o pescoço. Porque, meu chapa, investimento bom é o que alavanca a economia sem perder a linha, trazendo um trampo melhor e uma vida mais firme para a galera. É aquela parada, mano. A grana pública tem que ser gasta com juízo, sem jogar dinheiro pelo ralo. Já teve umas tretas no passado com obras malucas que só deram dor de cabeça e prejuízo para geral. Então é manter a moderação e a sabedoria nas decisões, firme e forte, para garantir um futuro tranquilo para a rapaziada. E aí vem o babado. Discutir o tamanho do Estado na economia e como equilibrar os investimentos com o bolso do governo é barra pesada. É preciso dialogar, trocar ideia e encontrar um meio termo que atenda todo mundo, sem deixar a conta no vermelho. É um desafio, mas a história está aí para mostrar que dá para acertar, desde que seja comedido e responsável. No fim das contas, investir em infraestrutura pode ser massa sim, só que tem que ser na medida certa, com os pés no chão e os olhos bem abertos. Equilíbrio é a chave, galera, para seguir em frente sem tropeçar. E aí, bora aprender com os erros e acertos do passado, sempre mirando em políticas que impulsionam sem desestabilizar. Essa é a pegada, meu povo. Imagina só, meu povo, como o mundo político é um verdadeiro quebra-cabeça, cheio de peças conservadoras e progressistas que se encaixam ou não na nossa realidade. Vamos falar sério. A parada é que quando a gente olha com atenção, percebe como as ideias conservadoras estão aí, marcando presença em vários lugares do globo. Olha só, se a gente pensar na economia, é como se fosse um jogo de xadrez, onde reduzir impostos e dar aquele empurrãozinho na iniciativa privada são jogadas que muita gente defende. A ideia é clara: fazer a grana circular, gerar empregos e botar o país para frente. E olha que o passado também tem umas lições preciosas, viu? Ronald Reagan, lá nos States, mandou ver numa estratégia chamada Reaganomics, cortando impostos e soltando as amarras da regulamentação. O impacto foi além das fronteiras americanas, saca só. Agora, não dá para esquecer que equilíbrio é a chave do negócio. Misturar um pouquinho de conservadorismo com uma pitada de progressismo pode ser o caminho para uma sociedade mais equilibrada. É tipo unir o útil ao agradável, trazendo estabilidade, tradição, inovação e inclusão social, tudo no mesmo balaio. E aquela olhadinha no retrovisor, relembrando a reconstrução pós-guerra, mostra como as políticas conservadoras foram cruciais para botar os países de pé e alavancar a economia. Uma aula de história que a gente não pode ignorar, né? E bora combinar uma parada. A briga entre direita e esquerda só complica a vida, bloqueando o caminho para soluções de verdade. A aposta certa é manter o debate aberto, misturando o melhor dos dois mundos, conservador e progressista, para encontrar saídas que atendam todo mundo. É hora de somar, galera, em busca do bem comum. Vamos nessa, meu povo. Vamos falar de um assunto que mexe com o bolso de todo mundo, a tal da reforma tributária. Tá todo mundo falando nisso, né? E não é à toa. Afinal, imposto é aquele convidado chato que sempre aparece na hora errada, mas a gente não pode dispensar. Olha só,
A história prova que imposto sempre foi um dilema, desde os tempos do Império Romano. Naquela época, os caras já sofriam com essa questão, e hoje a gente continua na mesma pegada. É tipo um déjà vu fiscal, sacou? Agora, olhando de um jeito mais tranquilo, a galera mais conservadora defende impostos mais baixos, dizendo que isso ajuda a economia a crescer. Países como os Estados Unidos e a Alemanha têm até cortado impostos para dar um empurrãozinho no empreendedorismo e na geração de empregos. Mas calma lá, não dá para ficar só baixando imposto sem pensar nas consequências, né? A coisa tem que ser justa para todo mundo, sem molecagem. Progressividade fiscal, combate à sonegação, tudo isso conta na hora de mexer nessa receita. Então, quando a gente ouvir falar de reforma tributária, já sabe, tem que equilibrar as coisas. É como equilibrar prato na cabeça em festa junina, tem que ter jeito. Afinal, a gente quer serviços públicos de qualidade, mas também quer abrir espaço para a galera empreender e crescer sem sufocar ninguém. Então, bora debater de boa, analisar com carinho essas propostas, porque a grana que sai do nosso bolso merece ser bem usada, né não? Vamos buscar o caminho do meio, sem radicalismos, porque no final das contas, o que importa é o bem-estar de todo mundo. E nisso, minha gente, não dá para vacilar. Ah, meu povo brasileiro, bora falar desse babado que tá fervendo no Congresso Nacional, a tal da reforma tributária. Olha, essa treta mexe com todo mundo, dos empresários aos trabalhadores, e a parada é séria. Imagina só, simplificar o nosso emaranhado sistema de impostos, deixar tudo mais claro e eficiente. Essa é a pegada dos caras mais pro lado da direita, que gostam de uma economia livre e contas certinhas. E olha que lá nos States, na época do Ronald Reagan, rolou uma reforma dessas que deu um up na economia e encheu os cofres do governo. É, meu amigo, tem que pensar nesses exemplos aí. Mas calma lá, não dá para sair quebrando tudo sem pensar nas consequências, né? A parada é fazer isso de um jeito justo, sem pesar a mão nos mais humildes. Tem que ser uma discussão de boa, com todo mundo participando e botando ideia na mesa. Você concorda com essas ideias? Como vê a situação política atual? Inscreva-se no Radar Político para não perder nenhuma atualização sobre o que realmente importa.